Olá pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso segundo episódio do podcast Chá de Camomila. Eu me chamo Larissa Moura, sou host desse podcast e esse aqui é um espaço para a gente se sentar, se acalmar, poder refletir um pouco sobre a vida e sobre os caminhos que a gente vem tomando. Se você me acompanha nas redes sociais, lá no Instagram como @larimoura, com 2 As no final, você já viu algum vídeo que eu postei no final de 2023 falando sobre o tema que eu escolhi, para estar aqui nesse episódio. É um tema que vem aí me cercando há um tempo e é também uma virtude, que eu tenho tentado conquistar e pedido muito a graça a Deus, de conquistá-la, que é a virtude da constância. Esse tema me veio por meio de um livro. Há alguns anos eu ganhei esse livrinho aqui do Rafael Diano Cifuentes, que eu vou usar como uma linha condutora desse episódio. E eu recomendo demais se você tem a oportunidade de procurar essa coleção da editora Quadrante. E eu fiz esse vídeo de mais ou menos 1 minuto aí nas redes sociais, que se você gostou, você também vai gostar muito desse podcast, que aqui, graças a Deus, a gente tem a possibilidade de ampliar, de conversar sem tanta preocupação com o tempo, e que é um espaço da gente se aprofundar mesmo, por isso que eu gosto tanto desse universo do podcaster. Então, seja bem-vindo a esse segundo episódio e agora vamos falar sobre como ser mais constante. Se você usa com frequência as redes sociais, possivelmente você já se deparou com muitos desafios, Vários influenciadores criam desafios, propondo às pessoas a criarem hábitos que estão mais alinhados aí com um estilo de vida que elas querem, Que muitas vezes são metas ligadas a um estilo de vida mais saudável, por meio de dietas, por meio de exercícios, e aí ele se propõe a 30 dias, 8 dias, 15 dias, varia muito, para você conquistar determinado hábito. E essas pessoas, não dá para generalizar com certeza, mas em alguns casos, muitas dessas pessoas pregam que a motivação não é importante, o que é importante é a disciplina, de você se comprometer com aquele desafio e dar check na sua meta todos os dias. E o que a neurociência, a literatura científica, a neurociência, a psicologia fala sobre isso é que isso é um mito. Que a motivação é sim muito importante para que a gente alcance a constância, alcance os nossos objetivos. E é exatamente o que o Rafael Diano Cifuentes começa nesse livro. O ponto 1 desse livro é que não há constância sem um ideal. Aqui a gente não vai se aprofundar tanto no embasamento científico da criação de um hábito, não vou falar ali do córtex pré-frontal, pré-frontal. Vocês podem consultar podcasts que tem também uma abordagem mais científica, como Culpa do Cérebro, como outro que eu adorei também conheci esses dias, que é o podcast Autoconsciente. E também tem um episódio muito bom do Flow, que é o podcast do Igor, muito famoso aqui nas redes sociais, o episódio 240, que ele também trata um pouco sobre esses assuntos. Então ficam aí, eu vou colocar nas referências esses podcasts se vocês querem se aprofundar no assunto. Mas o que a ciência fala de maneira bem resumida aqui pra gente abordar aqui na nossa conversa. A literatura científica atualmente, ela não tem uma conta assim, x, y mais z igual à formação de um hábito, ou seja, não tem uma conta da quantidade de dias que você precisa fazer aquela ação para formar aquele hábito, não. O que se sabe esses podcasts, esses referentes que eu apresentei para vocês, apresentaram a mesma pesquisa. É uma pesquisadora que colocou um grupo de pessoas para formar para tentar assumir, para si, assim, para sua rotina, 3 hábitos, com gradações diferentes. Seriam beber água, o segundo, comer uma fruta, e o terceiro, fazer exercícios. Aqui você pode perceber que tem gradações bem diferentes, assim, Beber água é muito mais fácil, eu estou aqui com um copo do lado, não preciso fazer muito esforço para isso. Comer uma fruta, eu preciso um pouquinho mais de planejamento para poder ter aquele alimento em casa. E fazer exercício, eu preciso de mais planejamento, Preciso me matricular em uma academia, ou eleger algum esporte que eu gosto, enfim, de me deslocar, exige um esforço maior. E o que foi visto? Que a média, que essas pessoas precisavam para tornar aquele hábito uma tarefa involuntária, ou seja, que eu não preciso de uma tomada de decisão para fazer aquela ação, que ela já vou fazendo no automático, essa média entre as pessoas teve uma variação muito grande. Teve um grupo de pessoas que conseguiu atingir isso em 18 dias e outro grupo que conseguiu atingir em 260 dias.
E o que é a conclusão que se chega nessa pesquisa? Possivelmente as pessoas, né, que demoraram menos tempo para assumir aquele hábito, aquele grupo ali dos 18, né, e pertinho dele, são pessoas que observaram os benefícios, né, de viver aquele hábito mais rapidamente. E aí tomaram isso como uma motivação para poder assimilar e ser fiel àquele hábito, né, diariamente, até que ele se transforme de fato em um hábito. Então, olha só, tá aí a comprovação científica, né, de que a motivação é sim fundamental, né, para que a gente consiga ter constância na vida. Ou seja, você só vai ser constante quando você transformar, né, o que você deseja ser constante em um ideal de vida, em um propósito. É tão interessante isso do nosso comportamento, né? Se a gente para estudar um pouquinho sobre o comportamento humano, sobre o funcionamento do cérebro, a gente vê que o nosso cérebro ele faz isso não por ser malvado conosco, né? Mas para nos ajudar, para ajudar a gente a descansar, né? A tomada de decisão é algo que gasta muita energia, então a gente vai fazendo as coisas no automático para poupar energia e conseguir viver melhor o resto do dia. Ainda trazendo um embasamento científico em relação a isso, né? Em relação à vivência da constância, precisar de um ideal, eu lembrei imediatamente, né? Meu esposo até falou assim, traz como exemplo o Viktor Frankl, já que você gosta tanto da logoterapia, e eu já tinha escrito isso no roteiro, né? A primeira vez que eu fiz terapia na vida foi com uma psicóloga que seguia essa linha, né, da logoterapia, que foi criada pelo Viktor Frankl. O Viktor Frankl, para quem não conhece a história dele, eu vou falar aqui bem resumidamente, né? Ele foi um neuropsiquiatra que tinha família judia, né? Ele era judeu e sofreu a perseguição nazista e foi parar em um campo de concentração, né? Ele chegou aí a Auschwitz, que a gente já ouviu tanto falar, né? Pelas atrocidades cometidas ali. E ele perdeu, acho que a mãe, a esposa nesse ambiente, né? Mas tentou ali encontrar uma motivação e também observar nas pessoas, né? O que fazia elas sobreviverem ou não às condições adversas que elas encontravam ali. E aí ele pôde observar, né, na vivência ali da rotina do campo de concentração, que quem tinha uma motivação conseguia enfrentar melhor os problemas do dia a dia, né, as adversidades, as atrocidades, né, os limites da condição humana que as pessoas viviam naquele lugar. E eram motivações diferentes, assim, né, ver novamente os meus filhos, o meu marido, voltar a trabalhar. Ele mesmo, né, conta na bibliografia dele, né, que ele mesmo tentou se motivar fazendo um manuscrito, né, de um livro que ele concluiu, né, depois como sobrevivente de um campo de concentração. Quando se fala em logoterapia, né, tem até uma frase, né, muito famosa que quase todas as palestras, né, os psicólogos sempre citam, que é uma frase do Frankl que fala: quem tem um porquê suporta qualquer como. Então, essa motivação, a gente já vê aqui para a ciência e também para a filosofia, né, para a fé, a motivação é determinante para que a gente consiga alcançar a constância. Larissa, mas então como é que eu vou descobrir esse ideal, né, que pode me mover aí em qualquer situação, por mais adversa que seja na minha vida, aí adiante? Aí eu lhe convido a escutar o primeiro episódio aqui do nosso podcast para poder encontrar e reencontrar, né, você, a si mesmo, seus valores, mas numa perspectiva cristã, né, Deus faz um convite a cada um de nós, que se chama, né, vocação. Vocação, a gente já sabe que a tradução dessa palavra é um convite, né, um chamado, um apelo. E aí eu acho que o Cifuentes, ele traz aqui nesse livro, né, o pulo do gato, que às vezes a gente, até mesmo os cristãos, né, tem um ideal de vida assim de, vou viver aqui a minha rotina, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem um ideal de vida mesquinho, algo muito voltado para si mesmo. Quando a vocação, né, esse convite que Deus faz, ele sempre tem que nos ultrapassar. O Cifuentes começa esse livrinho, né, de uma maneira muito bonita. Ele faz uma metáfora aí com a natureza, né, de que a semente, quando ela cai em um solo fértil, né, ela não cansa ali de se desenvolver, né, até chegar à imagem da árvore que o seu código genético se propõe. E assim também o homem, né? Quando ele nasce, ele teria aí uma missão pessoal a ser desenvolvida, que aí muitos podem dizer destino, né? Mas na visão cristã isso não é pré-determinado, né? É realmente uma convocação, um convite. Deus apresenta aí um ideal de vida e o homem também, com a sua vontade, é chamado a abraçar ou não esse ideal. E ele traz uma citação que eu falei nesse primeiro vídeo que eu fiz lá no meu perfil, né? E trago aqui também porque é uma das minhas preferidas desse livro. Ele diz: quem deu a cada estrela a sua órbita, marcou também para nós o roteiro da nossa realização. Então, na vida cristã, onde é que a gente vai encontrar esse ideal de vida que vai nos fazer ser constantes? Dentro de nós, e dentro de nós
encontrarmos aí a Deus também para responder essa pergunta. Então não basta ter um ideal de vida, né? A gente precisa encontrar um ideal de vida que não seja mesquinho, não diga respeito somente a mim, né, às minhas vontades, ao meu querer, mas uma missão que nos ultrapasse. E se você é cristão, né, encontrar também esse ideal junto com Deus, na sua espiritualidade, na sua vida interior. Então, resumindo esse primeiro ponto, não tem como ser constante se a gente não tiver um ideal que nos motive, né, que nas condições adversas que a gente viva, ele nos impulsione e nos leve adiante. Para encerrar esse primeiro ponto, eu vou usar aqui uma outra frase do Frankl, que cabe muito bem. Ele diz assim: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Tchau! E se o primeiro ponto é não há constância sem ideal, o segundo é não há ideal sem constância. Mas por que Larissa falar tanto sobre constância, né? Se esforçar tanto para alcançar isso? Né? O Cifuentes, ele fala nesse livro que a maior força do homem não é a sua inteligência, os seus músculos, o dinheiro, o poder, não. A maior força do homem é a constância. Se a gente for parar para pensar, né, as grandes obras, né, as grandes coisas da vida, elas são fruto de um labor diário. Né? Eu estou aqui na minha janela vendo vários prédios, né? Aquilo ali passou anos, né, com alguns trabalhadores, diariamente, né, colocando peça por peça, tijolo por tijolo, depois ladrilho por ladrilho. Né? Eles são feitos pela constância, né? Ou qualquer outra coisa da nossa vida, né? Eu sou mãe, tenho 2 filhos pequenos, né? Todos os dias, né, eu preciso ensinar as mesmas coisas, né, para que eles possam entender as regras da sociedade, né, o funcionamento de uma casa, a educação, que não pode comer de tal jeito, que não pode bater, não pode morder no irmão. Né, um labor diário, né, a criação de um ser humano, a criação de um filho também. Eu morei alguns anos em uma cidade, a capital do Peru, né, em Lima, morei como missionária lá, e quando o autor falava sobre constância, né, eu logo me lembrei dessa obra. O altar da Catedral de Lima, ele é completamente assim, arrodeado, né, de várias cadeiras feitas de madeira. E aí o rapaz, né, que nos recepcionava lá, o guia, né, da excursão, assim, porque durante o dia ela vira um museu, e aí ele nos dizia, né, essa peça, era uma peça única de madeira e foi esculpida, né, o responsável ele levou acho que 19, 20 anos, eu não me lembro bem, né, para fazer isso. Nossa Senhora, como é que você passa tantos anos da sua vida se dedicando a uma única coisa? Né? Recentemente a família do meu esposo, né, visitou a Capela Sistina, né, visitou as igrejas lá de Roma e ficaram encantados também, né, na riqueza dos detalhes, tudo isso, né, a arte, tudo na nossa vida, o que move, o que faz o mundo girar ali, né, é a constância, esse labor diário, que não está nos grandes feitos. Se a gente for pensar, a constância é justamente, né, as pequenas coisas, a soma de pequenas coisas que estão aí no nosso dia a dia, né, nos desafiando, né, para poder seguir vivendo. Me expondo um pouco aqui para vocês, né, eu vivi uma realidade no mercado de trabalho que muito me ensinou, né? Eu recebi uma crítica de uma pessoa, né, que era minha autoridade no trabalho, aquele tipo de crítica que é uma crítica construtiva, né, que realmente lhe faz parar para pensar, né, e melhorar. E a pessoa me dizia assim: Lari, hoje você é uma das pessoas mais geniais que eu tenho aqui, né? Você traz ideias fantásticas, executa, traz coisas assim maravilhosas, mas não é todos os dias que você vai conseguir oferecer isso. Então, para mim é muito mais valioso, né, um trabalhador que consegue ser constante no feijão com arroz todos os dias, né, do que uma pessoa que é excelente um dia e mediana no outro. Então, haveria mais valor, né, em dar conta, né, do feijão com arroz todos os dias. E aquilo me fez pensar muito sobre as obras que eu tenho levado a cabo, né, sobre concluir, né, os projetos que eu me proponho, os prazos que eu me proponho, em ser mais fiel às coisinhas ali do cotidiano. E agora eu vou contar outra experiência para vocês, né, dessa vez positiva, sobre a minha experiência com a direção. Né? Eu tirei carteira de motorista bem jovem ali, né, pelos 18, 19 anos, não tinha carro ainda, mas queria estar habilitada para continuar essa oportunidade, né?
E aí pegava de vez em quando no carro do meu namorado na época, né, que hoje é o meu esposo. E depois que eu me formei, eu passei 2 anos morando em Lima, né, como eu falei, fazer essa experiência missionária lá, pela minha comunidade, a comunidade Shalom. E lá o trânsito é muito caótico, é nível assim, aquelas imagens que a gente vê no Google, na internet, né, na TV da Índia, sabe? É um caos. Amo Lima, beijos amigos peruanos, les quero mucho, pero o trânsito eu não amo de jeito nenhum. É caótico. E aí eu fiquei bem traumatizada, assim, né? E voltei e já não tive muita coragem, né, de pegar de novo, né, na direção, no carro, etc. Fugia, né? E aí eu me casei lá para 2019, começou essa época da pandemia, eu engravidei, e aí, né, muitos medos rondando, assim, né, vou tentar agora grávida, vai que eu tenho um susto, acontece alguma coisa com o bebê, criei várias coisas na minha cabeça. Mas aí, quando eu engravidei do meu segundo filho, né, eu comecei a pensar mais sobre isso, porque eu pensei, assim, na necessidade, né, que ia sendo mãe de duas crianças, né, tendo um carro em casa à disposição, ficar dependendo de outras pessoas, não conseguir ter essa autonomia, essa liberdade. E até por uma questão de segurança, né, gente? A gente com duas crianças em casa, acontece alguma coisa, eu não ia conseguir dirigir, então me determinei. Não, antes do meu segundo filho nascer, né, eu vou voltar a dirigir, vou tornar isso hábito, né? Vou tirar esse medo, né, da minha cabeça. E aí eu fui na autoescola que ficava ao lado do meu prédio, né? Me inscrevi numa aula, né, para pessoas que já tinham habilitação. E aí fui fazer essa aula, né? Fui lá com um barrigão enorme, assim, de 7 meses de gestação do Benjamin. E nessa aula o professor foi dizendo, né, estaciona aqui, faça isso, faça aquilo. Quando ele foi vendo que eu estava com facilidade, né, de fazer as coisas, ele me levou logo para o trânsito. E já nessa aula mesmo, assim, ele me levou para subir uma ladeira, que é uma ladeira aqui da nossa cidade, né? Eu moro aqui em Natal. Natal tem uma região chamada Cidade Alta. Tem muitas ladeiras, e ele me levou logo para uma dessas ladeiras assim que eu evitava subir sempre, né, com medo do carro morrer, sei lá. E ele, vá lá. E aí quando eu tava no topo dessa ladeira, ele disse, pare. Aí na minha cabeça eu xinguei ele, né, assim, eu pensei, não acredito que ele vai fazer isso comigo. Aí quando eu parei, ele disse, agora, né, saia, né, vai testar a minha embreagem. Aí eu respirei fundo, segui o que ele me falou, consegui sair. Aí, enfim, né, vivi esses desafios aí nessa primeira aula. Mas aí quando eu voltei para a autoescola, né, estacionei o carro, eu pensei assim, que dia, né, que dia que a gente se encontra de novo, né, que dia eu posso marcar a segunda aula para praticar de novo. E aí, para minha surpresa, ele falou que não ia ter uma segunda aula, né, que dali em diante o que eu precisava mesmo era ter vergonha na cara, pegar o carro e ir treinar. E aí eu segui esse conselho, né? Sou muito grata à liberdade que ele teve comigo, né? Mesmo diante ali de uma moça grávida com um barrigão assim encostando no volante, ele ter sido tão sincero. E eu me determinei, né? Quando o Benjamin nasceu, a Rosa entrou para a escolinha, todos os dias eu pegava o carro e ia deixar a Rosa na escola, né? Então era um trajeto assim muito pequeno, de 5 minutos. Mas era um dever, né, que eu tinha que deixar minha filha na escola. Então era todos os dias indo deixar ela e depois indo buscar ela de carro. E nesse exercício, não vou dizer que para mim foi fácil, né? Tinha muitos dias que eu acordava já pensando, meu Deus, hoje é um dia que eu vou precisar dirigir. Meu Deus, e se isso, e se aquilo, né? Eu saía me tremendo mesmo. Mas conforme o tempo foi passando, né, eu fui fazendo trajetos maiores, né? Eu fui até a zona norte da minha cidade, né, que é atravessar, né, o local onde eu estava até lá. Depois peguei a estrada, fui para outros locais, passei a sair sozinha. Enfim, cada novo desafio foi me trazendo um pouco mais de coragem. E é tão engraçado, né, observar, né, como a constância faz com que a gente mude em determinadas situações, assim, né? Se antes acontecer algum imprevisto no trânsito, e infelizmente é algo que acontece, né, todos os dias, né? As pessoas sempre estão aí com muita pressa, se metem na frente do seu carro e etc. Se antes acontecia isso, meu coração parecia que vinha assim, aqui no pescoço, né? Hoje, se acontece isso, eu fico assim, tudo bom, senhora? Oh, Deus te acompanhe, viu? Deus te guarde, te leve para bem longe de mim. Vá-se embora. Vá com Deus. Então, o dia a dia, né, foi fazendo com que esse medo fosse se transformando realmente em um hábito, né? Hoje eu pego o volante e vou no automático, de repente eu me lembro, nossa, eu estou dirigindo. Então é algo que realmente virou um hábito, né? Pela força da constância, porque ali eu coloquei
é importante mencionar aqui, né, um ideal, né? Eu coloquei ali a vida dos meus filhos, a segurança deles, a qualidade de vida da nossa família. Então, eu construí um ideal e aquela motivação me fez vencer o meu medo para conquistar a constância. Compreendeu aí o caminho? E é justamente o que o Cifuentes fala, né? Quando o nosso ideal é um ideal mesquinho, ele diz respeito somente às nossas necessidades, aquela força não é tão forte para nos mover. Mas quando é por outras pessoas, por um propósito maior, aquela motivação ela se torna um ideal, né? Se torna valor. E aí sim tem uma força, né, que pode nos impulsionar a construir ali um hábito, a construir uma constância. E o Cifuentes, ele traz aqui no final do livro uma experiência, né, que cabe bem citar aqui nesse momento do podcast, que é de um livro chamado Terra de Homens. Talvez você não conheça, mas com certeza você conhece o autor. É o mesmo autor do livro do Pequeno Príncipe, né, o Exupéry. E ele diz o seguinte: perdido no meio do deserto africano, depois de um desastre aéreo, consumidos os víveres e a água, esgotado pelo esforço de estéril caminhada e devorado pelo sol, rende-se à imensidão do Saara. Fiz o que pude, fizemos o que pudemos. 60 quilômetros quase sem beber. Eu, por mim, posso muito bem adormecer. Adormecer por uma noite ou por séculos. Se eu durmo, não sei a diferença. E depois, que paz. Mas, né, diz o Cifuentes, no meio daquela depressão física e anímica esmagadora que traiçoeiramente lhe apresentava como uma única solução o sono da morte, apareceu nítido um pensamento salvador. E aí ele cita, né, o livro novamente. Revejo os olhos de minha mulher, olhos que de agora em diante estarão sempre diante dos meus. Eles me interrogam. Revejo também os olhos de todos os que talvez pensam em mim, e eles me interrogam. Toda uma assembleia de olhares censura o meu silêncio. E aí o Cifuentes cita, né, que algo por dentro remexia, né, o chacoalhava e o levantava do chão. E aí o personagem, né, ele muda a postura dele e diz: sim, eu não fico em silêncio, eu não fico parado, eu respondo com todas as minhas forças. E aí, né, como uma força descomunal, né, o arrancar-se do chão, ele se ergue, né, retoma a caminhada e diz: sim, esperai por mim um pouco, eu chegarei. E foi assim que, pensando apenas nos outros, fez o esforço colossal que salvou a si mesmo. Nossa, me arrepio, gente, vocês também? É exatamente esse ideal de vida que não está, né, somente em nós mesmos, né? É um propósito que vai além de nós mesmos, né? Não para em nós. E onde é que a gente pode encontrar esse poder da constância aí na nossa rotina? O Cifuentes traz aqui alguns exemplos que eu vou ler para vocês. O poder inestimável da constância se destila do sofrimento padecido em silêncio, da tarefa que se termina com perfeição, da peça acabada até o seu último detalhe, do chão esfregado no recanto onde não se vê, do sorriso amável perante o desagradável e o inoportuno, do ritmo disciplinado dos afazeres cotidianos, da pontualidade e exatidão no cumprimento do dever. Esses, e não outros, são os elementos integradores dessa imensa energia que se chama constância. Então, né, nessa perspectiva da constância, o verdadeiro herói não é aquele que faz um grande ato triunfal, né? Mas é aquele que cumpre o seu dever de cada dia. O Cifuentes traz alguns exemplos aqui para ilustrar, né, na nossa memória. O verdadeiro herói é o pai fiel, é a mãe sacrificada, o trabalhador honesto, tenazmente responsável nas suas obrigações, o apóstolo que queima a sua vida sem pretender outra coisa que a glória de Deus e o bem dos homens. E se o ideal é tão essencial, né, é um caminho seguro, né, para nos conduzir à constância, existe um outro ponto muito forte que ele traz aqui no livro, eu queria trazer para vocês, que nos conduz à inconstância, e o nome dele é orgulho. O orgulho, ele nos conduz à inconstância por 3 pontos principais, né, que eu vou trazer aqui para vocês nessa reta final do podcast. A primeira razão pela qual o orgulho nos conduz à inconstância é porque, para alcançar a constância, é necessário metas menos chamativas e mais execuíveis. Ser fiel ao labor diário.
Nesse ponto 1, né, um dos exemplos que me vem ao coração é exercício físico, né, porque muitos de nós talvez não tenhamos a noção dos benefícios a curto prazo que eles trazem, né? A gente sabe que depois de um tempo, né, eles vão trazendo um benefício estético, vão mudando o nosso corpo, mas ali no dia a dia a gente já pode observar algumas coisas, né, melhora no sono, na disposição, etc. Mas eu sempre fui a pessoa assim que fugiu de musculação. Eu tenho um problema nos joelhos, então eu preciso muito, né, fortalecer a musculatura, especialmente dessa região, né, perna, joelho, para conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Mas eu odeio academia. E aí quando eu tô lá, às vezes assim, eu fico olhando para a mesa flexora, que geralmente é o exercício quando eu vou treinar a perna que eu deixo por último, e aí eu fico dizendo assim para mim mesma assim, né? Olha, se quando eu terminar todos os exercícios tiver alguém usando a mesa flexora, na minha academia só tem uma, é Deus me dizendo, vá para casa, minha filha, deixa isso para lá. Hoje não, você fez o que pôde, tá ótimo. Mas por outro lado, né, a pessoa que se propõe, né, ali a varrer no recanto onde não se vê, né, a ser fiel ali no seu labor diário, né, eu sempre me lembro disso, quando eu quero fugir de algum exercício, eu me lembro dessa citação do livro do Cifuentes, né. Essa pessoa, ela já nem pensa mais, vou fazer esse exercício ou não vou. Não, eu tô lá, vou esperar e vou concluir o meu treino, né? Já não pensa, eu vou para academia ou não hoje, não. Independente de eu não estar vendo os resultados hoje, né? Eu sei que a longo prazo aquilo, para mim, por exemplo, né, para os meus joelhos, vai fazer com que eu tenha um fortalecimento muscular, eu consiga correr atrás dos meus filhos, mais para frente dos meus netos, sem deslocar o meu joelho, sem morrer de dor. Mas isso é um exercício de humildade. Eu me lembrei agora, né, conversando com vocês, eu já desloquei o joelho algumas vezes, né? Como eu falei, eu tenho alguns problemas no meu joelhinho, né? Eles têm uns 60 anos de idade, mais ou menos. E aí, uma vez eu desloquei, né, tive um problema sério, tive que fazer 6 meses de fisioterapia. E eu passei quase 6 meses para conseguir fazer esse movimento aqui. Para quem não está assistindo em vídeo, né, é erguer a perna reta. E não conseguia. E a cada sessão de fisioterapia, né, a fisioterapeuta ia me ajudando a ir levantando a perna mais reta e com menos dor. Mas isso foi um exercício, né, de muita paciência, né, comigo mesma, com o meu corpo, com as minhas limitações. Esse aqui é um exemplo bem extremo, né, de uma limitação física, mas continua sendo assim, né, no nosso dia a dia. A gente ir melhorando pouco a pouco, nos colocando no dia a dia metas execuíveis, que a gente consiga executar. E não metas muito grandes, né, frutos da nossa vaidade, que só vão fazer com que a gente desanime, se canse e desista daquele objetivo. A segunda razão pela qual o orgulho, né, nos leva à inconstância é porque o homem orgulhoso ele é impaciente e ele quer resultados rápidos. Esse exemplo que eu citei, né, do exercício físico, ele ilustra muito bem isso, mas eu me lembrei desse outro livro que com certeza em algum outro podcast, né, eu vou trazer para vocês, que é Libertar o Tempo, do José Tolentino Mendonça. Ele tem livros maravilhosos, esse aqui foi o primeiro que eu li dele. E eu me lembrei de um trecho aqui que ele traz, né, sobre a arte do inacabado, é assim que ele chama o capítulo desse livro. E ele fala sobre a beleza, né, de aceitar que a vida como um todo, né, ela sempre vai nos guiar para a gente aceitar, né, que o lugar que nós estamos, né, o dia de hoje, ele é um dia inacabado, né, a natureza, tudo ao nosso redor, ele está inacabado, ele está em desenvolvimento. Para a gente enxergar a beleza numa versão inacabada, né? Numa tarefa que a gente está em processo, né, de concluí-la, ou mesmo de entender que por mais que a gente, né, busque uma perfeição, a gente nunca vai alcançá-la. E eu me lembrei particularmente desse trechinho aqui, onde ele fala sobre essa experiência dele, né, uma experiência pessoal dele com essa humildade, né, que o inacabado, né, nos coloca, nos apresenta como um presente. Lembro-me de que, durante anos, numa casa em que vivi, ouvia diariamente o varredor de rua limpar as folhas caídas do grande lodo, por baixo da minha janela. Ele chegava por volta de 1 da manhã, mais coisa, menos coisa. A música da sua vassoura era uma chamada a eu concluir e recolher-me. Também eu precisava varrer a minha dispersão e apagar a luz até o dia seguinte. Mas até esse exercício de interromper um trabalho para passar ao repouso não nos é fácil, pelo menos em certa idade. Isso implica, não raro, um exercício de desprendimento e de pobreza. Aceitar que não atingimos todos os objetivos que nos tínhamos proposto. Aceitar que o lugar onde chegamos é ainda uma versão provisória, inacabada e cheia de imperfeições. Aceitar que nos faltam as forças, que há uma frescura de pensamento que não obtemos mecanicamente pela mera insistência.
aceitar porventura que amanhã teremos de recomeçar do zero e pela enésima vez. Então o cardeal ele nos traz essa beleza, né, do inacabado, né, da tarefa que a gente vai empreendendo por muito tempo, que não nos traz resultados imediatos, mas que há muita beleza, né, no processo, né, de chegar àquele resultado. O Cifuentes, também no livro da Constância, né, ele traz uma metáfora que é mais ou menos assim, que o alpinista, né, ao querer chegar no cume da montanha, ele precisa também se apaixonar pela corda, né, que o leva até lá. Então é a gente, né, enxergar essa beleza do inacabado no nosso dia a dia e não sofrer tanto com a pressa de alcançar esse resultado final. Pelo contrário, né, se a gente quiser se apressar, né, o que é próprio do nosso orgulho, a gente vai se cansar, né, e querer desistir no meio do caminho. E a terceira razão pela qual o orgulho, né, nos leva à inconstância, segundo o autor, é porque o orgulho ele leva a afastar-nos da linha diretriz do nosso ideal escolhido. É não ouvir, né, as críticas, as sugestões das pessoas que estão à nossa volta, né, não reconhecer os nossos erros e também não nos arrependermos, né, em relação a eles e podermos voltar, né, ter a humildade de voltar ao caminho. Nesse início de ano, né, eu estava um dia na livraria, estava realizando ali um trabalho e me propus a procurar um livro ali e levar para casa algum livro de ficção, né, para que eu pudesse ler esse ano. E eu trouxe para casa um clássico, né, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, né, que ele ganhou até um Nobel de Literatura, né, por essa obra. E eu estou aqui pouco mais da metade do livro, mas esse ponto me lembrou, né, um dos personagens aqui, que é o Coronel Aureliano Buendia. Se você já leu ou ouviu falar de 100 Anos de Solidão, tem muitos Aurelianos nessa história, mas aqui eu estou me referindo ao Coronel, tá bom? E aí ele é uma pessoa que ele é apresentada, né, as visões políticas aí do contexto histórico da época, e ele se identifica mais com a esquerda revolucionária, né? Então ele empreende aí uma guerra pelos ideais, né, que ele tinha de igualdade do seu povo, etc. Essa guerra dura anos, né? Ele acaba liderando várias tropas, vira uma pessoa de referência, é muito buscado, mas ninguém consegue matar ele. Tem toda uma história de vaidade que a figura dele, né, na história muda completamente, né? Mesmo a mãe dele, a Úrsula, o reconhece quando ele volta para Macondo, que é a sua cidade de origem. Só que nessa trajetória, Aureliano ele faz amigos e ao mesmo tempo desfaz amizades, manda matar a pessoa que era leal a ele, distorce alguns valores, até que ele se dá conta, né, de que a guerra que ele empreendeu já não tem mais as motivações de antes. Agora ele luta somente pelo poder. E aquilo o desanima, né, o faz cair em si. E ele quer, né, acabar de uma vez, né, com a guerra que ele mesmo tinha começado. E aí o ponto, né, o spoiler aqui da história é que finalizar uma guerra não é tão fácil quanto começá-la, né? E aqui a gente está falando do realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques, mas pode muito bem se aplicar, infelizmente, né, à realidade que a gente vive também aqui, né, no mundo real. Então o orgulho ele pode nos fazer, né, viver esse mesmo itinerário do Coronel Aureliano, né, nos perdermos do nosso ideal e estarmos aí, né, no piloto automático, sem ouvir, né, as vozes das pessoas que nos rodeiam e até mesmo a nossa voz interior, e nos perdermos do nosso ideal de vida. Então o orgulho também é essa ameaça, né, ele nos leva à inconstância de nos desviarmos do nosso ideal proposto. E é próprio da vaidade, né, esse ensimesmamento, né, esse voltar-se para si mesmo. Então é bom sempre ficar atento, né, se o nosso orgulho também não está nos desviando daquele propósito, né, aquele ideal que a gente se propôs lá no início. Mas se o Cifuentes, né, nos apresenta o orgulho, né, como essa grande ameaça para a constância, ele também nos dá duas palavras de ânimo no final do livro, né, para nos ajudarmos a empreender essa busca, né, pela constância. E essas palavras são confiar e amar. Por esse exemplo, né, do Exupéry e os outros que a gente foi citando aqui nesse episódio, a gente já vê, né, que o amor, esse ideal de vida, né, que vai além de nós mesmos, né, que não é um ideal de vida mesquinho, ele nos impulsiona a ir além. E aqui a gente não fala sobre um amor assim feito de sentimentos, mas um amor feito de convicções. Quando ele fala sobre confiar e amar, né, ele fala que o homem ele está destinado a atingir metas que vão muito além da sua capacidade natural. E aí, claro, não seria justo, né, a gente pôr apenas o nosso próprio esforço ali. Mas ele fala que, colocando o nosso esforço, né, Deus vem a completar aquilo que nos falta. Uma linda citação que o Cifuentes traz é: se perseverarmos pacientemente na prática dos nossos deveres, ainda que a contragosto, Deus acabará por dar-nos esse amor forte,
que levanta o ânimo por cima de todas as dúvidas, canseiras e decepções. Sobre esse tópico, eu me lembrei de um período, né, que eu me confessava com o mesmo sacerdote, né, eu tinha um diretor espiritual, foi esse período que eu vivi em Lima, e aí eu tinha um sacerdote, né, amigo, um sacerdote argentino, que era o padre, né, o pároco da paróquia onde nós residíamos, e ele me confessava quinzenalmente. Então, em uma das confissões eu trouxe o meu caderninho ali de oração, e ele me ajudou a compreender, né, aquilo que eu confessava, né, que me incomodava, né, que eu me arrependia, mas não conseguia, né, colocar em prática a mudança daquele hábito. Ele separou em 2 grupos. Um grupo que ele dizia ser mais fácil, né, porque dependia somente ali do meu esforço, né, do meu comprometimento, e um grupo que ele considerava mais difícil, né, porque era algo mais arraigado dentro de mim. E aí, 15 dias depois, né, ele me deu ali os conselhos. 15 dias depois, quando eu voltei, né, para pedir novamente a orientação dele, eu examinava aquilo que eu havia escrito e eu dizia: padre, talvez eu tenha entendido errado ou não tenha compreendido bem os fatos, mas aquele grupo que você disse que era mais difícil, eu consegui superar, e aquele que era mais fácil, não. E aí ele me ajudou até essa leitura, né, de que Deus, vendo o meu esforço, né, por empreender, né, bem boas obras, Ele, com a sua graça, me fez, né, conseguir vencer aquele grupo ali de pecados, né, que com as minhas forças naturais eu não conseguia. Então Deus, vendo o nosso esforço ali no nosso labor diário, e isso é belíssimo, né? Acho que é um dos maiores confortos que a gente pode ter nessa terra. Ele vendo ali o nosso labor diário, Ele pode sim completar, né, de forma extraordinária aquilo que nos falta. Essa é a oração, gente, que eu faço em tudo para fazer o podcast, né, para fazer um exame, uma prova, uma avaliação, né? Claro, não adianta a gente não estudar, não fazer nenhum esforço, dizer: Senhor, me ajude, me dê aqui uma luz. Não é assim, viu, que se trabalha. Deus, vendo o nosso esforço, né, com certeza, se aquilo for para o nosso bem, né, for para o bem dos nossos, né, da nossa missão, favorecer a nossa missão, com certeza Ele vai ali completar no nosso labor diário aquilo que nos faltar. Para encerrar esse episódio, queria dividir com vocês uma história que para mim é uma das mais especiais, né, que eu já vivi, que foi justo quando eu voltei desse período de missão de Lima, né? Quando a gente volta, a gente precisa se apresentar, né, à comunidade local, né, no meu caso aqui em Natal, e eu fui conversar com o nosso RL, né, que é a sigla para responsável local. É uma pessoa muito querida, né, que me recebeu muito bem, e ele dizia assim, né: minha filha, antes de conversar com você, né, eu conversei com o responsável, né, por você lá na missão de Lima. Fui saber, né, como é que tinha sido esses anos em que você esteve morando lá. Seu antigo responsável local, né, ele me disse que todas as vezes que ele precisou de você, ele pôde contar com você, né, a missão pôde contar com você. E aí ele me disse uma das palavras assim que eu guardo com o maior carinho, né, e peço a Deus que um dia, né, ao final dessa vida, dessa jornada aqui na Terra, eu tenha a graça de escutar isso da boca dele, né? Ele me disse: obrigada, filha, né? Em nome da igreja, em nome da comunidade, muito obrigada, porque todas as vezes que seus irmãos precisaram, eles puderam contar com você. E eu guardo com muito carinho isso, porque eu não fiz nada de extraordinário, né, nesse período que eu tive em missão, mas eu fiz, né, o meu labor diário, né, eu apenas coloquei amor e coloquei constância naquilo que me era confiado ali no meu dia a dia. E é assim também que eu espero, né, abraçar a minha vida, né, essa missão que eu tenho aqui no podcast, com os meus filhos, com meu marido, ser fiel ao labor diário do dia a dia, né, tendo consciência do meu ideal de vida, da minha missão, né, que é servir a Deus, à igreja, aos irmãos, e presa e agarrada nesse ideal, né, buscar a constância no dia a dia. Desejo isso também a você, né, e que todos juntos possamos dizer: tudo está consumado, né? Não está consumido, aí pegou fogo, se acabou, não, mas tudo está consumado, né, terminado. Eu fiz o que me foi confiado. E assim eu encerro esse segundo episódio, agradecendo a você, né, que pôde estar comigo aqui até o fim, que cumpriu a meta de escutar esse podcast nesse momento. Muito obrigada. Se você quiser, né, conversar mais sobre ele, me mandar um feedback, eu vou adorar. Estou lá nas redes sociais como @LariMoura, e aqui também, né, onde você está me escutando, você pode colocar aí nos comentários o que você achou desse episódio, tá bom? Se você gostou, compartilhe com seus amigos, sua família. Muito obrigada, e a gente se vê no próximo episódio.